Você conhece a história de Deus, ou pelo menos acredita que conhece. Desde cedo tudo parece muito claro. Existe um Criador, perfeito, absoluto, inquestionável. Mas, e se essa história não estiver completa? E se, ao longo do tempo, partes dela tiverem sido removidas, alteradas ou reinterpretadas? Existe uma teoria que atravessa diferentes culturas, religiões e até ideias científicas, e que propõe algo inquietante. A ideia de que a história que conhecemos hoje pode ser apenas uma versão editada de algo muito maior. Essa teoria conecta textos bíblicos, cabala e mitologias antigas. E tudo começa com um detalhe que pouca gente conhece: o livro de Enoque. Um texto antigo, considerado importante demais e, ao mesmo tempo, perigoso demais. Durante a formação da Bíblia, diversos escritos foram analisados e selecionados, mas alguns simplesmente ficaram de fora. Fragmentos desse livro foram encontrados muito tempo depois na Etiópia. Ele não desapareceu. Ele foi deixado de lado. Segundo algumas interpretações, o livro de Enoque descreve anjos que não apenas obedecem, mas questionam e duvidam. Isso muda a imagem que muita gente tem. Surge a possibilidade de algo mais complexo e não tão simples quanto parece. Durante o Império Romano, o cristianismo foi incorporado. Surgiu a necessidade de organizar uma narrativa unificada e aceitável. Segundo essa linha, as decisões não foram apenas espirituais, mas também políticas. Uma estrutura de crença para ser controlada. Ela sugere que Deus pode não ser uma figura única, mas uma interpretação de algo maior vista de formas diferentes. Na Índia, existe Brahma. Em outras tradições, entidades semelhantes com funções parecidas. E se elas estiverem conectadas? A teoria sugere que o universo pode não ser único, mas múltiplo. Diferentes camadas e níveis de realidade. Deus pode ser uma entidade associada a um desses níveis, interpretada como Javé ou Brahma, em diferentes culturas. A relação entre humanos e divindade foi construída baseada em obediência, medo e recompensa. Mas em determinado momento, algo muda em Jesus. Segundo essa teoria, ele não seria um mensageiro tradicional. Ao invés de um conquistador de poder, surge alguém que fala de compaixão, empatia e amor. Isso quebra a lógica anterior. E se isso não foi planejado? E se foi um desvio ou uma interferência? A ideia de que emoções humanas como compaixão e fé não são simbólicas, mas energéticas. Uma disputa energética por atenção e devoção. Isso nos leva a uma visão desconfortável sobre nossa história. Se existe a possibilidade de a história ter sido alterada, então nossa forma de ver o mundo foi moldada. Questionar muda tudo. Muda como vemos o mundo, a história e a nós mesmos. E se a pergunta não for sobre Deus, mas sobre o que fizeram com a história dele? O que mais está escondido?